sempre digo que o crack é 3C. Ou é Cristo, Nós pedimos, agradecemos em nome de Jesus. ou é Copa. Olá, muito boa tarde para você de casa, boa tarde para você de toda a nossa região que está acompanhando esse Brasil Urgente aqui na tela da Band. Brasil Urgente de hoje, que é dia de finados, dia 2 de novembro, não vai falar de morte não, vai falar da celebração da vida. Todos os dias você vê aí do outro lado problemas relacionados à droga, principalmente ao vício e a tudo isso que a droga acaba promovendo, que infelizmente diz respeito à criminalidade aumentada e à violência. E quem vai nos receber hoje num projeto que resgata vidas, que resgata pessoas, é o pastor Leandro, que está aqui do meu lado. Pastor, é um prazer chegar aqui na casa de vocês, muito obrigado por essa recepção, viu? O prazer é nosso e eu louvo a Deus por essa oportunidade de, através da Band, nós estarmos aí sendo conhecido por muitas pessoas da sociedade. Quem sabe nós vamos estar sendo aí ouvido e assistido por mais uma família que sofre. E eu espero que através desse nosso documentário essas pessoas possam se encher de esperança e acreditar que há recuperação, há uma luz no fundo desse túnel chamado as drogas. Bom, você pode perceber que eu tirei paletó, tirei gravata, primeiro por causa do calor. Mas nós estamos entrando aqui num lugar que é muito simples, né? Mas que na sua simplicidade, pastor, conquista pela mensagem de esperança. O que nós vamos encontrar na casa? O que nós vamos ver daqui para frente? Olha, você vai encontrar um lugar simples, um lugar onde tem a sua mobília, muitas vezes obsoleto das sociedades, que não tinha onde ir, doaram para nós, sofás, as camas, e é com isso que nós montamos esse local e temos hoje 25 leitos para pessoas que estão sofrendo no vício do álcool, da cocaína, do crack. E você vai encontrar um lugar simples. Essa história que você está vendo hoje aqui no Brasil Urgente diz respeito a tudo isso que todo dia pauta esse programa para Campinas e região, que é o problema da droga. A droga que, infelizmente, está presente na nossa sociedade, destruindo as famílias, destruindo os corações. Há esperança. Esse é o trabalho dessa pessoa pela qual todos nós aqui nos apaixonamos por um trabalho de muito amor, de muito afeto e muita dedicação, que é o trabalho do pastor Leandro e de toda essa equipe que você continua vendo aqui no Brasil Urgente, ao vivo. Agora, quantas horas aí, Marcão? Ao vivo aqui na tela da Band, o Brasil Urgente para Campinas e também para toda a nossa região. São 4 horas e 57 minutos, é isso? Faltando 3 minutos para 5 da tarde, você preste atenção, hein? Porque se você anda precisando renovar a sua casa, nós vamos dar um jeito aqui no Brasil Urgente. O Brasil Urgente continua com o concurso Cantinho Marabras. E nós vamos sortear neste mês de novembro móveis para sua sala. Gostou, não é? Então participe! É só ligar no 9685-1010, você digita 3 para o Brasil Urgente, 3 para participar e responda. Qual a sua grande história de verão? A resposta mais criativa ganha um sofá e um rack. Todo mês o Cantinho Marabras vai dar uma nova aparência à sua casa. Aproveite e renove a sua casa com a Marabras. Lojas Marabras, preço menor, ninguém faz. E olha, 9685-1010 é o nosso Ligue Band, nós estamos esperando a sua participação. Nós estamos acompanhando aqui a luta, né, de quem vive o problema da droga, de quem vive especialmente o problema do crack, que tem feito tantas vítimas ao longo desses últimos anos. A droga que está presente nos lares, nas ruas, tem destruído o coração dessas pessoas. Esse trabalho que o Brasil Urgente acompanhou, a gente encontra histórias de pessoas que têm como grande desafio se manterem vivas. A estrutura é simples,
mas todo esse trabalho é feito de coração. Vem comigo aqui, ó, para a gente continuar acompanhando a reportagem. Olho na notícia. Pastor Leandro, essa é uma casa evangélica, mas uma casa evangélica que não faz discriminação e nem está aqui para poder ensinar outra coisa que não a espiritualidade na luta contra as drogas. Quem vier aqui à casa vai conhecer o que é essa casa, como é que ela surgiu e qual que é a estrutura que vocês estão oferecendo hoje? Veja bem, essa casa fazem 1 ano e meio que eu estou nesse local, mas o meu ministério já tem 18 anos. Eu também tive problemas com drogas e eu fiz um voto a Deus quando eu saí daquela vida. Eu falei para Deus que eu não tinha perspectiva, como muitos deles. Senhor, se o Senhor me der chance de eu me regenerar e eu voltar para a sociedade, a viver uma vida com novos valores, eu prometo dar a minha vida para o resto dos meus dias. Para cada mãe que eu fiz sofrer, aliciando o filho às drogas, eu ia fazer 10 mães sorrir. E eu estou empenhado nesse voto que eu fiz já há 18 anos. Tivemos já 2 casas que nós montamos na cidade de Assis, chamada Idaque Manaim, e cremos, essas 2 instituições estão hoje com reconhecimento de utilidade pública, estão vivendo uma vida com qualidade. E nós viemos para cá para começar do zero o projeto Shekinah. Shekinah, na língua hebraica, significa aonde manifesta-se a glória de Deus, ou a glória de Deus manifesta. Então, o adicto, o usuário que quer mudar de vida, ao vir para cá, o que ele vai encontrar? Primeiramente, uma triagem comigo. Eu vou conversar com ele e vou ver se verdadeiramente ele quer se recuperar. Porque tem muitas pessoas que ela não quer se recuperar. Ela quer alguém para aliviar a sua dor, mas ela não quer abrir mão do prazer. Então, a Shekinah para essa pessoa não vai funcionar. Porque a pessoa tem que entender que para ela abrir mão da dor, ela tem que abrir mão do prazer da droga. Então, ela chegando nesse consenso, eu não quero mais a dor da droga, eu não quero mais a humilhação, eu não quero mais a rua, eu quero a vida. Então, ela vai passar por essa triagem, nós vamos conversar, eu vou ter um formulário para ela preencher. Se tiver condição, eu vou entrar em contato com seus familiares. E aí, ele aprovando, ela vai ter um leito aqui na nossa instituição. É uma casa onde nós primamos pela abstinência total. Nós cortamos no ato bebida, cigarro, qualquer tipo de droga, né? Muitas pessoas falam, mas tem crise de abstinência. A nossa prática tem provado isso, que paralelo ao nosso trabalho há um poder sobrenatural, que é esse poder sobrenatural que liberta essas pessoas. Pessoas que fumavam há 30 anos, olha, eu não estou fumando mais, os primeiros dias deu vontade, agora não está dando mais. E começam a ter a sua recuperação. Essa recuperação, ela vem de uma maneira natural. O nosso próprio organismo, uma vez você não dando a droga, ele se reprograma metabolicamente. Ele vai começar a dormir bem, vai começar a se alimentar e começar a viver uma nova vida. Estou aqui com o pastor Leandro, nós estamos chegando, né, pastor, na área que é dedicada ao alojamento, né, desses jovens, pastor. Nós vamos entrar aqui, Padinho, cuidado com o degrau. Aqui nós estamos vendo um quarto que é bem simples, mas para muitos desses meninos é uma morada muito luxuosa, né? Com certeza, principalmente o dependente de crack, a sua cama era um papelão, era debaixo de um pontilhão. É um lugar simples, são camas doadas que nós ganhamos de doação, os lençóis são lençóis que foram doados, guarda-roupa que foi doado, e eles vão fazer daqui o seu lar. Vocês podem ver esses quadros que estão na parede, é fruto de mão de alunos, que desenvolveu a habilidade de desenhar esses quadros. Muitos desses quadros, quando eu vou nas igrejas, eu levo e vendo lá por 15 reais, 20 reais, e esse dinheiro reverte para eles comprar um shampoo, comprar um desodorante, para
a higiene pessoal deles. Eles que limpam o seu próprio banheiro, eles que limpam o seu próprio quarto, dá a manutenção da limpeza, porque, que nem eu digo para eles, olha, se você quer usar um banheiro limpo, mantenha ele limpo, que você vai desfrutar disso. Então eles próprios fazem uma escala entre eles e limpam os banheiros, limpam os quartos, para deixá-los dessa maneira, né? Um lar com dignidade, onde ele tem a sua caminha arrumada. Logo mais à tarde, quando terminar a laborterapia, ele vai tomar o seu banho e vai ter a sua cama limpa, fresquinha, para ele poder desfrutar dela. Bom, o que a gente está vendo nesse exato momento é a horta montada aqui na instituição. Eu estou aqui com o reverendo Noel, reverendo, que pode falar um pouquinho mais desse trabalho da horta. A gente está vendo aqui alface, as hortaliças, enfim, plantadas, e o pessoal vem e trabalha nesse setor aqui dentro da instituição. O que é que significa esse trabalho? Por que esse trabalho existe? E o que é feito com todos esses produtos que aqui estão sendo produzidos, reverendo? Sim, o trabalho ele existe porque faz parte do processo de tratamento, né? Hoje um adicto para ser tratado, ele não pode ficar de braços cruzados. Então nós temos que usá-lo, né, para a desintoxicação da própria saúde dele, né? Então usa-se esse trabalho para o tratamento da pessoa, para exercitar aqui dentro e também usa para a produção da própria subsistência da casa, né? Então nós temos aí esse trabalho, né, em conjunto, como tratamento e também para a subsistência da casa local. Agora, é importante dizer, então, que esse material, além de servir para a alimentação dos alunos aqui na casa, ela também, posteriormente, pode ser vendida, pode ser comercializada. Sim, o excesso, né, sobrando, com certeza, ele já vai virar também um recurso para casa, né? E a gente faz isso toda semana. Agora, nós conversávamos aqui fora do ar, reverendo, e há uma preocupação muito grande, não só no tratamento aqui dentro da casa, mas de oferecer a esses alunos algumas alternativas, porque boa parte deles chega aqui sem saber exatamente como lidar com a terra, por exemplo, mas sai daqui preparado para cuidar de uma horta, cuidar de alguma coisa fora da instituição. É também uma maneira de garantir a eles uma entrada no mercado de trabalho, né? Sim, com certeza. Já é uma preparação, já é um curso prático, vamos dizer assim, para que ele já possa ter uma autossubsistência depois ao sair do pós-tratamento, né? Isso é muito importante. Bom, e nesse trabalho de recuperação, nós estamos vendo aqui o trabalho da pastora Margarete, que é professora, né, pastora? E está trazendo para esses jovens uma oportunidade que talvez na rua eles não tivessem, aliás, não teriam mesmo, e que ao longo da vida pregressa eles também não tiveram, que é o direito ao estudo, a aprender, né, pelo que eu estou vendo aqui, até se alfabetizar. Muitos desses jovens perdidos hoje na droga chegam aqui sem saber ler e escrever, pastor. Sim, sem dúvida. Quando o pastor me falou, eu vim aqui para ver esse trabalho, esse projeto aqui que eles têm feito, e tocou meu coração, porque se cada um fizer a tua parte em ajudar o pouco tempo, né? Não temos muito tempo, mas o pouco que temos, nos doar para fazer alguma coisa, e eu me sensibilizei como ser humano, né? E vim aqui para dar um apoio para eles, não sabem ler e escrever alguns, então me dispus desse meu tempo para poder estar ajudando a Casa de Recuperação, Projeto Shekinah. Pastor Leandro pediu permissão à professora, que é a pastora, para a gente interromper a aula um pouquinho, pastor, porque tem o Luciano ali, que o Luciano tem uma história bonita para ser contada, porque é uma história de superação, mas parece que o menino ali é bom no gogó, é isso? É isso. Luciano é o nosso cantor sertanejo aqui, é o cover do Zezé de Camargo. É isso, Luciano? A turma fala que eu canto bem, né? Só para que as pessoas em casa possam entender, o Luciano também é um adicto do crack, né? Ele está passando por esse processo. Conta um pouquinho para a gente, pastor. Então, o Luciano, além do problema que ele já tinha de esquizofrenia, de tomar medicamentos controlados, né?
Ele teve a sua doença agravada com a perda da sua mãe que faleceu. Isso trouxe uma depressão muito grande para ele. E paralelo a isso tudo, ele veio a conhecer as drogas. Então, além do quadro psicótico, desenvolveu o quadro da dependência. E ele veio, se internou, quebramos a abstinência das dependências, do crack, do alcoolismo, do cigarro. Hoje ele toma os medicamentos, controlado por nós, e ele está vivendo uma vida com qualidade, está aprendendo a ler e escrever. Isso é mesmo, vou perguntar para ele se ele está feliz. Eu ia perguntar justamente, aliás, Luciano, a felicidade está nos seus olhos, porque você está muito feliz, né? Eu estou mais feliz, graças a Deus, agora. Convivendo com os novos amigos que você tem feito aqui. Isso mesmo. Então dá uma palhinha pra gente, canta aí, ué. Pode ser aquela mesma live que eu cantei hoje? Pode, a que você quiser, ué. Queria tanto te dizer que eu já não te amo, que o seu amor em minha vida foi mais um engano. Até quando tenho que fingir, minha boca morre de vontade do seu beijo. Queria esquecer você apenas um momento, mas nunca consegui tirar você do pensamento. Quando eu digo que não devo te amar, o meu coração me diz que quer e não tem jeito. E olha, o detalhe é o seguinte, parte dessa história que você está vendo aí é uma história de um reencontro com a vida. Reencontro com a vida. Você viu aí a estrutura oferecida por essa casa, que é mais uma casa em meio a tantas instituições que tentam, de alguma maneira, oferecer a essas pessoas que hoje são dependentes da droga um novo momento, né? Um novo recomeço. Mas nem sempre dá certo. Nem sempre dá certo. Nós temos aqui relatos emocionantes de pessoas que foram e serão reféns da droga pelo resto da vida. Pelo resto da vida. Porque ninguém consegue se libertar da droga, né, para sempre. Ela sempre vai estar presente. Ela sempre vai estar ao lado do adicto. Por isso que 99%, né, dos tratamentos oferecidos hoje trazem consigo um ensinamento básico, que é só por hoje, né, viver um dia de cada vez, só por hoje, longe da droga. A droga é devastadora. E essas imagens que você está vendo aí são imagens de reencontro nesse trabalho do pastor Leandro, né, que é um trabalho de muita garra, de muita determinação. Esse homem aí é um abençoado de Deus. Ele deixou a vida dele de lado para cuidar dessas pessoas que um dia moraram na rua, que um dia estiveram presos, que um dia estiveram na rua, dominados pelo vício da droga, especialmente pelo crack. Especialmente pelo crack. Agora tem um detalhe, hein? O que a gente viu aí ao longo dessa reportagem, eu já posso adiantar para vocês aqui no Brasil Urgente, é que infelizmente o crack já não é mais a droga mais devastadora entre esses usuários. Então o tal do Oxy que está chegando e está chegando com força. Uma droga mais barata, mais nociva e que vicia ainda mais do que o crack. Ainda mais do que o crack. E essas instituições já começam a sofrer, né, a viver a realidade dessas pessoas viciadas em crack. E olha, infelizmente, o que a gente mais vê, né, em relação aos usuários da droga é o preconceito. Muitos desses usuários, eles, infelizmente, caminharam para o crime, infelizmente, para sustentar o vício, cometeram crimes, hoje são vítimas de preconceito, porque a nossa sociedade abandona, a nossa sociedade exclui. Você acha que cadeia é o melhor local para alguém que vive o drama da droga? Você acha que a cadeia é o melhor local? Não, nós precisamos incentivar trabalhos como esse do pastor Leandro, né, e outros trabalhos semelhantes que estão por aí.
O Ney pode voltar comigo aqui, eu quero que a senhora e o senhor aí do outro lado prestem muita atenção nos depoimentos que nós vamos ouvir agora. São depoimentos de pessoas que tiveram a vida devastada, destruída pela droga e que tentam agora reconquistar de novo, né, o recomeço. Tentam nascer de novo para a sociedade depois do golpe do vício. E olha, existem outras histórias ainda a serem contadas, né? Nós não vamos conseguir contar todas elas hoje no programa, mas parte do que você vai ouvir aí agora diz respeito a relatos impressionantes. Eu fiquei, inclusive, muito impressionado com o que ouvi. Posso chamar? Tá no ponto aí? Então deixa eu ver, ó. Olho na notícia. Bom, enquanto a gente vai caminhando aqui, a gente vai se deparando com algumas histórias. E uma dessas histórias é do Luciano, que está aqui do meu lado. Aceitou falar de cara limpa, vai contar para vocês que estão aí do outro lado um pouco do drama que é viver na droga, que é viver sob a dependência. Luciano tem 19 anos, Luciano, e usa crack desde quando? Desde os 14 anos de idade. O que é o crack para você? O crack, para mim, era onde que eu me refugiava quando... Às vezes eu não encontrava alguma coisa na minha família, né? E eu conheci ele através de curiosidade, que ninguém chegou em mim e ofereceu. Eu fiquei curioso por saber e acabei tendo o vício, né? Que é o vício do crack. E depois desse tempo não conseguia mais parar. Comecei impulsivamente a usar drogas sem parar. Ia até nos meus limites para conseguir, fazia... do pé à cabeça para conseguir mesmo. Como é que você faz para comprar droga? Quais são os passos de quem está na rua? Você morou na rua, né? E morando na rua precisava comprar droga para sustentar o vício, né? Nessa parte aí a gente vai, algumas pessoas mangueiam e algumas furtam. Já furtei bastante, já fui preso, já mangueei também algumas vezes. Manguear, para quem não sabe o que é manguear? Manguear é pedir dinheiro para as pessoas. E acaba conseguindo bastante dinheiro também. Levanta muito dinheiro na rua? Levanta, na faixa de uns 100 e pouco, 200 reais por dia. Por dia? Da pessoa. Tem pessoa que levanta mais ainda. Quer dizer, mais do que muito trabalhador que está trabalhando hoje, pegando pesado. E esse dinheiro você fazia o que com esses quase 200 reais por dia? Ia lá e entregava na mão do traficante para ele me dar droga. O crack? O crack. Aí consumia tudo. Aí, às vezes não, quase todos os dias ficava sem comer, né? Só comia mesmo quando a fome batia forte, aí eu ia lá, conseguia uma marmitex, alguma coisa e comia. Mas o dinheiro você guardava para droga? O dinheiro era 100% para droga. Quantas pedras por dia? Eu já cheguei a fumar 29 pedras já. Por dia? Por dia. Mas é nessa faixa mesmo, de 20 pedras a 29. Agora, morando na rua, o que você encontra? Quais são os problemas que você vê na rua, que você se depara na rua? Além dessa criminalidade que está no entorno da droga, o que você tem de experiência própria para você relatar para a gente, Luciano? Na rua, muita gente um prejudicando o outro. A partir, os usuários mesmo é assim. Se eles não conseguem, a agressividade aumentou bastante também, né? Eles acabam batendo bem mesmo na pessoa para catar a droga deles, né? E eu já passei por algumas coisas, por causa de dívida que eu tive também, né? Dívidas, algumas coisas, pessoas, né, que não precisava ter acontecido algumas coisas, mas mataram pessoas na minha frente já. Eu acabei vendo umas cenas que eu não precisava ter visto, né? Com novo ainda, não era dessa idade. Eu tinha 15 para 16 anos. Depois desses negócios que aconteceu, eu quis procurar uma melhora. Bom, você está falando isso com muita consciência do problema da droga. Pelo que a gente entende, você sabe muito bem do prejuízo da droga. Só que você já decidiu sair aqui da casa uma vez e voltou porque teve uma recaída. Explica para quem está assistindo por que existe essa recaída. Por que, por exemplo, você que tem plena consciência do que a droga faz, já saiu da casa uma vez e voltou a usar droga e está de novo aqui há 19 dias? Aqui na casa tem um tempo determinado, né? Tipo, o tempo mesmo para recuperação é 6 meses. Mas tem pessoas que dentro desses 6 meses não se recupera totalmente. Eu fui e fiquei um tempo que pra mim era bom, mas não era o tempo que Deus mesmo queria que eu ficasse aqui. Era mais tempo que Ele queria que eu ficasse. Então eu fiquei, a primeira vez eu fiquei
um bom tempo, né? Mas mesmo assim ainda não me recuperei, não levei a recuperação a sério, né? Vim mais por causa de querendo ver minha família feliz e não eu. Aí saí, tive recaída de novo, né? Por causa que não estava preparado ainda para sair, não conseguia segurar minhas próprias emoções. Mas agora dessa vez eu mesmo vim por mim, eu que decidi procurar ajuda mesmo. Inclusive eu sei onde o pastor mora, o dono da casa, e eu fui bater na casa dele. Pra ele me trazer de novo para a clínica, que eu já não estava aguentando mais de novo ficar na rua. E agora? Agora tô levando minha recuperação a sério, esses dias que eu tô aqui, tô pegando firme com Deus aí. Daqui para frente é vida nova. E o que você tem a dizer, Luciano, para quem está lá do outro lado, está assistindo essa entrevista, está assistindo essa reportagem nossa, e de repente se depara com uma situação como essa na família, vê alguém querido sendo envolvido pela droga. O que você pode dizer para essas pessoas? Principalmente para os familiares, eu digo para eles não desistirem dele, porque primeiramente ele é uma pessoa e ele tem um valor muito grande para Deus, um valor grande mesmo. E para eles apoiar, procurar ajuda, porque tem solução. É uma doença sem cura, mas é uma doença que dá para você ir trabalhando com ela e conseguir ficar sem usar droga assim. Tem bastante casos que a gente vê aí de pessoas firmes que estão limpas há mais de 20 anos. Inclusive para a sociedade é uma doença que não tem cura, mas para Deus qualquer coisa tem cura. Bom, o João Henrique já faz 4 meses que está limpo, né, como vocês dizem, João Henrique. Mas o João Henrique tem uma história, digamos, bastante recheada de problemas que as drogas e essa vida paralela, essa vida marginal acabou trazendo para você, né, João? Com certeza. Todo o uso de substância, incluindo o álcool, né, que foi o início de tudo, que abriu portas para tudo, fez eu viver do luxo ao lixo, né? De uísque Blue Label a se tomar corotinho do barril nas beiras de rodoviária de boa parte do Brasil. Destruição familiar, abandono de mulheres e de filhos, recomecei recentemente uma nova família e dentro da instituição aqui na qual eu passei por 2 vezes, eu pude, através dos 12 passos, né, que é viver um dia de cada vez, só por hoje, diz o Logan, né? Eu estou conseguindo administrar isso, estando hoje há 104 dias, sóbrio, sereno, conseguindo ser uma pessoa responsável, lidando novamente com a sociedade, coisa que outrora tinha sido tirado de mim. João, quem estiver falando desses 104 dias limpo, desses 104 dias de sobriedade, não imagina que você já deixou o tratamento 16 vezes. 16 vezes. E todas elas foram evacuando, né? Fugindo. Inclusive o Hospital Dr. Cândido Ferreira, Psiquiatria, Hospital Vacílio Chucre, Goiânia, Hospital Bom Jesus, Cuiabá, e mais uma série de outras instituições, inclusive uma instituição que não vou dizer o nome, que é em Vinhedo, que ela é involuntária, né? Lá não tem como muita regalia, o negócio lá é meio apertado. Mesmo assim, eu fiz de conta que estava passando mal, manipulei, como sempre eu tenho feito na doença, né? E acabei fugindo no caminho do hospital, pulei da ambulância e fugi para poder usar drogas. Agora, durante essa vida que você passou na rua, essa vida que você passou consumindo a droga, o que você tem para contar para a gente? O que você viveu? Que experiências você tem para relatar para a gente? Tem um ditado muito simples, né, que diz o fundo do poço, né? Eu digo que eu, com a minha falta de sanidade, eu cheguei ao fundo da cisterna, né? Porque o poço ainda tem água. Então eu fiquei numa situação desumana, humilhante, abordagem policial, né? Foi preso? Fui diversas vezes por causa do uso de álcool e drogas, nunca pelo crime, né? Eu não fiz um passeio no Código Penal, mas sim por posse de droga, posse de arma de fogo, embriaguez ao volante, que a última recaída no mês de fevereiro, no carnaval, infelizmente eu fiquei usando aí por 3 dias, infelizmente fui pego. Em questão de rua, eu fiz a fuga geográfica por diversas vezes. Mudava de estado e de cidades achando que eu iria melhorar.
dentro do campo profissional que eu trabalho, sou qualificado na área de venda, sou qualificado na área de condutor de trânsito, instrutor de trânsito, mas não adiantava, né? Como tem o ditado mineiro, que aonde o ferro vai, a ferrugem vai atrás. Isso acontecia comigo e as mesmas humilhações aconteciam em todas as cidades que eu passava. Bom, você ouviu o sino aqui, é uma hora muito importante desse dia, que é mais um dia no tratamento dos alunos aqui, pastor. O que nós vamos ver a partir de agora, depois desse sino e nesse círculo que está se formando aqui agora? Bem, nós terminamos com a primeira parte da laborterapia, eles lavaram as mãos e ficaram aguardando o momento de tocar o sino. Então tocou-se o sino, nós nos reunimos, e nós vamos tirar agora um versículo bíblico de cada um, que isso é uma normativa de manhã, na refeição do almoço e da janta, para exercitar eles na memorização, memorizar a palavra de Deus, e então eles têm que se esforçar, né, de falar um versículo decor da palavra de Deus. Alguns ainda não têm dificuldade com decor, ele pega o papelzinho, lê. E o objetivo nosso é esse, é que a palavra de Deus, estando na boca dele e no coração, ela vai começar a fazer o seu processo de transformação, de mudança da vida deles. Agora, pastor, nós estamos dentro de uma casa evangélica, mas o senhor disse para mim aqui, antes da gente começar tudo isso, que o mais importante do que está aqui não é discutir religião, nada disso, é ter a espiritualidade como aliado no combate a todos esses maus que a droga acaba cometendo, não é isso? Com certeza. Nós somos aqui uma casa evangélica, mas não fazemos discriminação religiosa. Tem pessoas aqui que vieram, que são católicos, espíritas, pessoas que não tinham uma religião definida. Eu sempre digo que a nossa sobriedade, ela está apoiada em duas colunas, que é a honestidade e a espiritualidade. Eu sendo honesto, e eu buscando a desenvolver a minha espiritualidade, eu consigo ser sóbrio, me manter sóbrio com a minha dicção estabilizada. Uma vez que a droga ela não tem cura, né? Mas eu consigo fazer a manutenção dela para me manter sóbrio. O Senhor me castigou-me muito, mas não me entregarei à morte. Salmo 118, 18. No princípio criou Deus o céu e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Romanos 12, 12. Bem-aventurado o homem que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Olha, quero agradecer demais, inclusive, a esses jovens todos aí, que de cara limpa estão dando o seu exemplo para tentar convencer outras pessoas, para tentar tocar o coração de outras pessoas e tocando o coração de outras pessoas, mostrando que é possível, mostrando que há esperança, né? É isso. No caso do João Henrique, já teve uma autoescola, é despachante, né? Por 19 vezes ele fugiu do tratamento. Teve uma recaída agora, no mês de fevereiro. Ao longo dos últimos anos, tenta lutar contra a droga, tem plena consciência do problema e precisa estar vigilante. Eu, sinceramente, não conheço, viu, Vinícius, Ney, pessoal que está em cima na produção, Marcão comigo aqui no estúdio. Eu, sinceramente, não conheço outro caminho que não seja primeiro a disciplina, né, na sua reforma íntima e depois, né, aliás, depois não, e principalmente o amparo espiritual, da espiritualidade, independente da religião. O pastor Leandro deixou bem claro, né, ninguém é obrigado a seguir religião nenhuma. O importante é se agarrar na fé e com muita fé, né, acima de tudo, ouvindo os ensinamentos, superar essa amarra, né, que a gente acaba vivendo enquanto viciado, enquanto drogado, e que é proposto pelo crack e pelas drogas acima de tudo.
Olha, é um drama que é cada vez mais comum, é um drama que cada vez está mais perto da gente. Daqui a pouquinho eu quero o pastor Leandro falando comigo. Ô Vinícius, não tem uma história aí de uma garota, inclusive, infelizmente viciada na droga e que desapareceu? Me lembra muito a história daquela outra moça cuja mãe morreu, gente. Morreu procurando, morreu em busca de informações, tentando localizar aquela... Como é o nome daquela moça que morreu? Aliás, como é o nome daquela jovem que a mãe morreu, ô Vinícius? Me ajuda a lembrar aí. Foi um caso que nós mostramos aqui no Brasil. Gente, foi terrível. Porque a menina desapareceu, a menina que chegou a se prostituir, a menina que consumia drogas, ficou desaparecida. Nós mostramos aqui a Carolina, nós mostramos aqui o caso da Carol no Brasil Urgente. A mãe dela, num desespero muito grande, tentou localizá-la, tentou encontrá-la, encontrou a menina, mandou a menina para uma clínica de recuperação. A menina fugiu e aí a mãe de novo nas ruas tentando localizar, até que ela não aguentou, teve um ataque do coração, não resistiu e morreu. E a droga mata direta ou indiretamente. Direta ou indiretamente. Daqui a pouco o pastor Leandro vai falar de forma muito dura com a gente aqui no Brasil Urgente sobre as consequências da droga, sobre tudo isso que a droga tem promovido, né? Justamente essa droga que destrói as famílias e que está fazendo uma família de Jundiaí viver um drama, né? A filha de uma senhora, né? Essa menina tem 23 anos, é usuária de drogas, saiu de casa, disse à família que viria até Campinas, mas desde então, aliás, não para Campinas, ela iria para um tratamento, não é isso? No CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, e desde então não foi mais localizada, não foi mais encontrada. A Lúcia Denardi é quem tem os detalhes e traz para a gente. Deixa eu ver a reportagem, olho na notícia. Então eu estou muito assim, nervosa, angustiada e também sem saber o que pode ter acontecido. Letícia de Oliveira Montovani, de 23 anos, desapareceu na manhã do dia 26 de setembro. Ela disse para a mãe que iria para uma aula de artesanato no CAPS Campinas, onde fazia tratamento para se livrar das drogas, e não voltou mais. Eu estava no meu quarto e eu vim para tomar banho, e ela estava no quarto dela. E nisso ela saiu imediato. Ela saiu imediato e eu não tive como ver se levou mochila, se ela, sabe, A única coisa que eu sei que ela levou tudo foi os documentos. Essa não é a primeira vez que Letícia fica sem dar notícias. Meses atrás, durante 3 dias, Dona Lourdes sofreu sem saber o paradeiro da filha. Aí eu pedi para a assistente social que fosse atrás para mim, para verificar onde ela estava. A assistente social foi e disse assim que ela tinha encontrado no terminal central. E que ela estava mesmo com um grupo. Foi onde que ela deu aquela palavra para mim, que realmente ela estava usando drogas. Eu desconfiava, mas não queria confiar. Eu acreditava que não era aquilo. Que ela podia estar assim psicologicamente revoltada com tudo, né? Mas para mim foi muito difícil. De acordo com Dona Lourdes, Letícia apresentava comportamento agressivo, constantemente nervosa, maltratava muito a mãe e já não cuidava nem dava atenção à filha de apenas 2 anos. Ela estava assim, agindo de uma forma muito estranha, muito revoltada. Enquanto estava aquela revolta só comigo, o comportamento dela tudo bem, mas depois ela começou com a criança. E começou a gritar muito com a criança, todo momento, assim, ela não tinha um pingo de paciência. Quando pequena, Letícia teve problemas na escola, era alvo de colegas de classe e perdeu o interesse pelas aulas. Quando o pai da jovem saiu de casa, os conflitos aumentaram mais e a mãe acredita que esses foram os principais motivos para que Letícia se envolvesse com drogas. Pelo comportamento dela, eu acredito assim, com 16 a 17 anos, por aí, não tenho certeza. Porque eu não queria acreditar. Eu vi ela brava, rebelde daquele jeito, mas eu pensava que era por causa do que tinha acontecido em escola e tudo mais. Desesperada, a aposentada fez boletim de ocorrência, registrando o desaparecimento da filha. Mas a polícia ainda não conseguiu pistas que levem a Letícia. Simplesmente, ali na delegacia,
E eles falaram que não podiam fazer nada. Assistência social, liguei sim várias vezes, liguei para as 3, eu não consegui falar com elas. Então eu dei o caso por perdido, porque a única pessoa que poderia ter, no começo sim, me ajudaram, mas depois acho que elas também falaram, agora a gente não pode fazer mais nada. Emocionada e abatida, Dona Lourdes não acredita que a filha retorne um dia para casa, mas mesmo assim pensa em possíveis ações em caso de Letícia voltar para o lar. Eu queria que alguém me ajudasse para interná-la. Interná-la para ver uma recuperação dela, né? Porque com a neném desse jeito ela não pode ficar. Olha, é mais um drama, né, de quem indiretamente, né, acaba sofrendo o problema que a droga promove no usuário, promove no doente da droga. É uma família inteira que sofre, uma mãe que chora a distância da filha, uma mãe que não sabe do paradeiro da filha, e não adianta, coração de mãe não se revolta com o filho. Coração de mãe não vê o filho viciado, não vê o filho marginalizado, vê o filho como filho, né? E esse é mais um drama vivido por mais uma família atingida pela droga. Mais uma família atingida pela droga. É ou não é triste? É ou não é triste? E o tráfico de drogas comendo solto por aí, financiando, alimentando, né, o crime organizado. Por isso que a gente cobra aqui leis mais duras, cobra, né, punição severa a quem está no tráfico de drogas, a quem alimenta tudo isso. Eles são os grandes culpados, né, por vivermos situações tão dramáticas como essas que nós estamos noticiando nesta sexta-feira. São eles que promovem a morte, os traficantes, que destroem as famílias, que aliciam as crianças. Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. É o mesmo passo em que os traficantes não são punidos, né? Enquanto os traficantes continuam agindo livremente, com a lei beneficiando o traficante que não fica na cadeia, nós também não temos do outro lado uma estrutura pública que possa sustentar, ou melhor, que possa garantir ao usuário, ao doente, tratamento para que ele se livre do vício. Não há. Né? Você olha no governo federal, a estrutura é mínima. No governo do estado, dá justinho para nada. E nas prefeituras não há estrutura. Não há leitos, né? Há um esforço muito grande dos técnicos, dos funcionários, de pessoas de boa vontade, mas a impressão que a gente tem é de que os nossos políticos, os nossos gestores públicos, simplesmente fecharam os olhos para esse problema. É uma epidemia que não para de crescer. É uma epidemia que não para de crescer. Eu peço ao Ney que volte comigo aqui e mais uma vez agora eu vou pedir a sua atenção para ouvir o pastor Leandro, porque o que o pastor Leandro tem a dizer é direto e tem muito a ver com essa história que nós estamos comentando aqui agora. Tem a ver com o comportamento do seu filho, tem a ver com tudo aquilo que a droga promove. São 18 anos de experiência do pastor Leandro e que vai relatar histórias impressionantes para a gente. Deixa eu ver, vem comigo aqui, ó. Olho na notícia. O viciado, ele já é um doente, ele já passou aquela fase da escolha. Eu estou escolhendo usar droga, eu quero usar só final de semana, eu tenho poder sobre ela. Não, a doença já se manifestou e já inverteu os papéis. Não é ele que está usando a droga, é a droga que está usando ele. E ele, para sustentar o seu vício, que é a sua doença, a droga o faz egoísta, ele não pensa em ninguém, ele manipula, mente, ele rouba. Pode ver que está atrelado o crack e a contravenção. Todo dependente de droga é contraventor. Mas não é que ele é um criminoso. Que criminoso? Ele é um doente que está cometendo crime famélico de roubar alguma coisa nesse supermercado para poder levar para a biqueira para virar pedra. Você está entendendo? Então você nem pode falar que um cara desse é criminoso.
Criminoso se ele estivesse metendo bronca aí e andando, desfrutando do dinheiro que ele está roubando. Mas ele nem desfruta do dinheiro que ele rouba. Quem está desfrutando é o traficante. Ele pega uma televisão LCD de uma casa, de uma pessoa, e ele entrega por 3 pedras. Se for de madrugada e ele estiver na fissura, ele entrega por 1 pedra. Como ocorre muito. Então que malandro é esse? Né? Ele é um trouxa, ele é um casqueiro. É um usuário que está sendo consumido. O que me dói no coração é que o nosso sistema prisional está superlotado e a maioria do nosso sistema prisional está lá um monte de jovens imberbes, jovem que nem barba na cara tem, que está enquadrado no artigo de tráfico. Quando ele é usuário, ele precisaria estar numa instituição, aprendendo valores morais, éticos, cidadania para viver uma vida digna. Uma verdadeira ressocialização. Com certeza, mas a lei caminha por papéis, o traficante coloca ele como vapor, como lagarto, para poder ficar guardando essa droga, e aí a polícia prende, olha, pregamos com essa quantia, mas ele é usuário, ele é apenas o espantalho, o fantoche daquilo, mas recai sobre ele, e vai ele ficar aí 8, 10 anos, preso num crime hediondo, e de lá ele vai sair escolado para o crime, certo? E o traficante continua aliciando outras pessoas para tomar o lugar dele. Então, nós vemos que precisa haver uma reformulação, até no Código Penal nosso, a respeito disso, né? De um usuário fazer um exame toxicológico nele, se constatou que ele é usuário, ter uma penitenciária diferenciada para nós trabalharmos, que ele é recuperável. Ele é recuperável. Eu tenho muitos filhos na fé, faz 18 anos que eu trabalho com isso. Eu tenho muitos filhos da fé que, devido ao crack, eles estavam fazendo uma leitura errada da vida, mas hoje são pais de família, são profissionais que estão vivendo uma vida com dignidade. Nesses 18 anos eu já tenho cuidado mais de 10 mil jovens, passou pelas minhas mãos, 10 mil pessoas. E só muda a fotografia, mas a história é a mesma. Vem de um lar disfuncional, ou que ele foi desprezado, ou ele foi muito paparicado, porque essa nossa geração, ela está sendo caracterizada por isso. Então presta atenção, você pai que me ouve, filho muito paparicado também, que você não deixa, não trabalha caráter no seu filho, não trabalha limites, valores, ganha tudo de mão beijada. Cuidado, porque você pode estar criando amanhã um filho que você não está ensinando ele a ouvir não, até decepções nessa nossa sociedade. Porque a vida é feita de muitos nãos, né? Nós vemos aqui, eu chamo aqui até no meio dos meninos aqui, que é os meninão da avó, né? Que é tudo na mão, o melhor brinquedo, a melhor roupa de marca. A família, de uma maneira indireta, ensinando o filho a viver uma vida fora da sua realidade. E ele então se encanta com essa vida. E quando ele depara com a sociedade, e vê que a sociedade é discriminatória, que as coisas, a vida não é um mar de rosa, é mais uma rosa no mar, ele fica frustrado. E ele vai descarregar essa frustração contra a própria família, aonde nós vemos o nascimento de um dependente químico. Eu sempre digo que o crack é 3C, ou é Cristo, ou é cova, ou é cadeia. Aqueles que são inteligentes, eles escolhem a primeira opção, que é Cristo. Eu não conheço a pessoa para sair da dependência do crack, se não for através de trabalhar a sua
espiritualidade, procurar um grupo de ajuda. Existe o Amor Exigente, existe o NA. Eles fazem um trabalho excelente de manutenção para o adicto que sofre. Eu não consigo ver outra forma da pessoa sair dessa vida se não for se agarrando nesses grupos de apoio e principalmente desenvolver a sua espiritualidade. Nesses 18 anos trabalhando, é com muita dor que eu falo isso, mas eu já sepultei mais de 20 meninos que foram meus alunos. Eu já precisei cortar a corda de pessoa que se suicidou. Eu já fui reconhecer corpo em necrotério. Famílias já vieram me chamar para mim fazer o funeral do filho que foi encontrado num beco cheio de bala, a garganta seccionada. E eu olhar e ver que, olha, foi meu aluno, ele tinha tudo para se dar bem. Mas a vida do usuário é uma vida cruel. Por causa de uma pedra, a pessoa morre. Não é nem a dívida que levou ele para a morte, mas o traficante pega para exemplo. Se deveu dívida de droga, é dívida para ser paga. E às vezes o Davi Cascão, que era um aluno meu, deram um monte de tiro nele, ele devia 2 pedras na biqueira. R$20. Na época era R$5 a pedra, foi na região de Assis, era R$5, ele estava devendo 10. Deram 8 tiros nele. Quanto custa uma bala no câmbio negro? Acho que deve estar custando R$1,50, R$2. O tanto de bala que tinha nele não pagava a dívida dele. Mas eles fazem isso para poder trazer credibilidade na vida do crime, para ver, olha, dívida de droga é dívida para ser paga. Uma fala deles: não pode deixar passar um boi, porque aonde passar o boi, passa a boiada. A pessoa não consegue por si mesmo sair, se não houver uma intervenção de alguém que a ama, para tirá-la de lá. Ela vai usar até morrer. Você tem uma ideia, Rodrigo? 10 mil pessoas que passou pela minha mão. Deve ter o quê? Uns 500 de pé só. Eu estou perdendo. E esses 9.500, onde estão? Onde eles estão? E são pessoas produtivas, pessoas que tinham jeito. Segundo estatísticas pela ONU, só 9% de pessoas usuárias de crack conseguem se recuperar. Então, qual o empresário que vai investir num negócio, sabendo que de 100 pessoas que ele for ajudar a recuperar, só 9, o percentual, e 91 ou vai para uma prisão ou vai para o cemitério. Eu vou usar uma frase que não é minha, que é do Datena, que daqui a pouquinho está chegando para todo o Brasil. É ou não é um tapa na cara da nossa sociedade? Uma sociedade que, infelizmente, não admite ainda um problema que, olha, é o mal do século, hein? O crack é o mal do século e é desse jeito aí. Nas palavras do pastor, tem 18 anos de experiência, não tem medo e, muito pelo contrário, vergonha nenhuma em admitir que ainda precisa superar todo dia o vício que acometeu ele um dia, que quase destruiu a família dele, né? E que hoje serve de motivação para que ele tente tirar esses jovens da rua. Ou a sociedade abre os olhos, sem preconceito, sem exclusão, e dá uma chance a essas pessoas, ou então a gente não segura mais. A gente não segura mais. E cana no traficante! Vamos deixar essa turma presa, pagando por tudo isso, e vamos oferecer ajuda ao usuário, ao doente, para que ele não seja o criminoso do amanhã,
para que ele não seja o nosso assassino do amanhã. Porque se depender do tráfico de drogas, é isso que vai acontecer. Essa é a mensagem que a gente gostaria de deixar nesta sexta-feira para você, aqui na tela da Band, nesse Brasil Urgente especial de feriado. Quero agradecer demais a sua audiência, o carinho da sua companhia. Está chegando da Atena para todo o Brasil, está conversando com o comandante da PM a respeito da onda de violência que ainda persiste na capital paulista. Tem a Operação Saturação e a polícia continua agindo contra o crime, hein? A polícia continua na rua contra o crime organizado. Na segunda-feira a gente está de volta. Obrigado mais uma vez pelo carinho da sua companhia. Cuidado para não virar notícia até segunda, às 10 para 5. Tchau!